Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles, deputado Nelson Justus, deputado Nereu, deputado Péricles, deputado Traiano, deputado Plauto, que estão há mais tempo aqui na Assembleia Legislativa. Eu vim para cá em 2003, certamente lembram de um debate que se fazia aqui e que tinha uma situação pública, deputado Wesley, bastante condenável quando se tratava de fazer a defesa do que se pagava na Assembleia Legislativa a título de sessões extraordinárias. Estou falando dos famosos jetões, que pagava-se aqui, pagava-se em Brasília, pagavam às vezes nas câmaras de vereadores, pagavam no Brasil inteiro. Eu lembro que nós chegamos aqui e uma das coisas que nós, desde o início do nosso mandato, eu falei que não receberia jeton e achava que nós não deveríamos receber jeton, porque nós já éramos remunerados pelas tarefas que tínhamos aqui quando fomos eleitos e que não havia absolutamente nenhuma justificativa, aos meus olhos e aos olhos da maioria absoluta da população, para que se remunerasse, senhor presidente, alguém que já vinha exercendo a sua tarefa, mas que ficaria com uma tarefa a mais, também vinculada ao mandato, por isso precisava receber o jeton. E em tempo hábil, até pela própria pressão da sociedade, o então presidente Hermas Brandão, quando nós fizemos aqui, deputado Plauto, a reforma do Estatuto, o deputado Nereu também era o primeiro secretário, lembra disso, o presidente Hermas Brandão suspendeu definitivamente o pagamento de jetons. Na sequência, foi o debate sobre os carros, que também foram retirados. Depois, 14º, 15º salário, que também, e de forma adequada, foram retirados. A redução do período de recesso, que de 90 dias ficou em 45 dias, embora nós entendêssemos que devesse ficar em 30, mas ficou em 45 dias. Os reajustes que se propunham muitas vezes, que fossem inclusive feitos anualizados acompanhando a inflação, Brasília propunha isso, e que não foram aceitos, porque entende-se que deve ser feito a cada quadriênio, quando das novas legislaturas, também não tiveram guarida porque acompanhavam o sentimento da população. E por que eu estou dizendo tudo isso? Por uma questão de coerência. Porque se nós fomos, durante todo esse tempo, contrários a que se fizessem determinadas ações visando incorporar ou aumentar o subsídio dos deputados de forma indireta, no meu entendimento, isso vale para todos os poderes. E quando eu falo para todos os poderes, eu me refiro especificamente à decisão tomada ontem pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná, que aprovam uma gratificação extra e podem, com essa gratificação extra, chegar ao salário de ministro. Ontem, quando os desembargadores, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná aprovou, aliás, foi na segunda, o anteprojeto de lei que gratifica magistrados que exercem funções além de julgamento, como é o caso dos presidentes de fóruns e integrantes das comissões, a verba extra pode chegar até 1/3 da remuneração, fazendo com que os valores pagos a muitos juízes e desembargadores paranaenses cheguem ou igualem o teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, a alegação, senhores deputados, é que há necessidade de ser bônus para quem acumula jurisdição, funções administrativas ou acervo processual. Pela proposta, magistrados que forem responsáveis por mais de uma vara, por exemplo, receberão até 1/3 a mais do salário, proporcionalmente à quantidade de dias trabalhados no mês. Se há falta de pessoal, e me parece que esse é o caso, que se faça concurso público, que me parece ser o caminho mais correto na sequência.
Um juiz de primeiro grau, de primeira instância, em trânsito de primeiro grau inicial, por exemplo, que tem remuneração base de R$ 26.125, e aí não está colocado, obviamente, auxílio moradia, auxílio transporte, não está colocado auxílio saúde, não estão colocadas as possibilidades de venda das férias, todas as possibilidades que são abertas. Remuneração de R$ 26.125,15 teria direito a R$ 8.708,38 a mais no contra-cheque. A gratificação não pode fazer a remuneração mensal exceder o teto constitucional do funcionalismo público, hoje em R$ 33.763. O polêmico, essa matéria da Gazeta do Povo de ontem, o polêmico auxílio moradia de R$ 4.377, por exemplo, fica fora do cômputo do teto. Então seria 33 mais 4.377, mais o valor de auxílio saúde, mais o valor de auxílio transporte, mais os outros valores de auxílios outros que são feitos. O levantamento prévio indica que a aprovação das gratificações representaria um gasto extra de R$ 47 milhões ao ano. O relator do projeto foi o próprio presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Renato Bétega, com base em uma proposição da Associação dos Magistrados do Paraná, AMAPAR, que, aliás, de forma, a meu ver, absolutamente adequada, diz que não faria greve, diferente dos juízes federais que vão fazer a greve. Eu não sei se serão descontados por essa greve, e compararam a sua greve com a greve dos Correios, que pedem que seja pago o valor da inflação. Parece que não é bem isso que querem senhores juízes federais. A votação aconteceu em meio à intensa discussão. Primeiro, o desembargador Luiz Lopes, que havia pedido vistas, começou dizendo que considerava desrespeitosa que o projeto tenha sido colocado em votação durante as férias dele, e disse que nada há motivo que justifique ter convocado uma sessão extraordinária para aprovar uma proposta em tramitação há 3 anos. Lopes ponderou sobre a constitucionalidade do projeto, alegando que, se em termos não forem bem definidos, poderão resultar em remuneração acima do teto constitucional. Além dos aspectos legais, o desembargador avaliou que o movimento político e econômico, ainda em clima de recessão, com várias categorias profissionais sem reajuste, não era propício para qualquer medida que representasse aumento em remuneração dos magistrados. E aí, na sequência, obviamente, a votação, e essa votação, a alegação é que, em alguns casos, o Ministério Público recebe também no Rio de Janeiro, assim como os embargadores, não tenho dúvida, o Ministério Público aqui também vai requerer, se isso for pago, por aquele discurso de isonomia, de similaridade, vai requerer também. Então, eu acho que a gente tem que jogar muito claro nessas horas. Se aprovar isso aqui, os senhores aprovarão para os juízes, cerca de 1.100 juízes do Paraná, para os promotores, para o Tribunal de Contas, e depois não venham reclamar que não tem dinheiro para pagar professor. Ah, mas são verbas diferentes, deputado Plauto. São dinheiros diferentes, deputado Plauto, porque tem orçamento próprio. Tem orçamento próprio, mas quando nós propusemos aqui que se reduzisse em 0,5% o percentual, aliás, o governador mandou isso, nós tivemos uma grande quantidade de juízes e promotores aqui dizendo que não poderiam ter redução nas suas prerrogativas, com o que eu concordo. Mas aqui não se trata de redução de prerrogativas, se trata de aumento salarial indireto. Não adianta depois dizer que nós não precisamos, como disse uma senhora desembargadora, nós não precisamos nos submeter à opinião pública, pois durante 4 anos a tão falada Lava Jato usou como argumento muitas das suas decisões a voz das ruas. A voz das ruas só vale quando é para Francisco, porque para Chico parece que não vale. Eu quero antecipar aqui de forma muito clara, se esse projeto vier para a Assembleia Legislativa, o meu voto é contra. É contra. Não discutir isso com a nossa bancada, não discutir com a bancada da oposição, não sei como os senhores deputados que têm total independência e não estou aqui fazendo juízo de ninguém vão votar, mas digo que é, neste momento, absolutamente inapropriado quando um policial, um professor, uma universidade não tem recurso para se manter, alguém dizer que precisa ter mais R$8.000 porque não consegue pagar isso e aquilo, ou justificar que tem que receber 4 mil, como disse o doutor Deltan Dallagnol, para pagar o seu condomínio. Pelo amor de Deus, para onde que nós queremos caminhar? O judiciário foi feito para ser aquele que nos representa nas pendências, e não adianta depois dizer que está sendo execrado pela imprensa, se cava a sua própria sepultura.
É nesse sentido, senhor presidente. Para concluir, deputado. Nesse sentido, senhor presidente, que nós vamos aguardar o projeto. Vamos aguardar o projeto, vamos ver a sua constitucionalidade, porque não há previsão orçamentária. Nem no orçamento, deputado Plauto. Não há previsão orçamentária. Entrará no próximo ano? Virá na LDO? Virá na LOA? Ou será que vai ser feito como já foram feitos outras vezes aqui? Vote-se no mês seguinte começa a pagar e depois de um ano pede retroativo a 10 anos. Como foi o auxílio alimentação, vergonhosamente aprovado, inclusive aqui por essa casa. Vergonhosamente aprovado, como foi aprovado para os promotores, 1%, 10 anos, com um único voto contrário, infelizmente. Então, mais uma vez, eu coloco essa posição porque depois ninguém vai cobrar de ninguém, mas a minha posição é totalmente contrária. Nós estamos vivendo um país onde as pessoas estão tendo dificuldade para comer, que dirá para tomar vinho de 3, 4 mil reais. Obrigado, senhor.